tarde, pessoal. Legal, vamos lá. Só para dar um ajuste um pouco mais fino no som, levanta a mão quem está conseguindo me ouvir bem. Bacana, legal. Essa entonação tá boa, vocês estão conseguindo me ouvir legal? Beleza? Lembra que dá para também aumentar o volume, tá bom? Então, primeiramente, sou grato pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do AWS Summit São Paulo. Meu nome é Peterson Larentes, eu sou arquiteto de soluções na AWS e hoje eu vou falar a respeito de padrões de design avançados para a Amazon DynamoDB. Eu não achei que ia dar tanta gente interessada nisso, né? Então vocês estão de parabéns, tá? Então é uma sessão de level 300 e então eu entendo que a maioria de vocês tenham já uma compreensão de como o banco de dados DynamoDB funciona, quais são suas principais características, tá? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais em como que esses designs vão resolver os problemas, requisitos funcionais ou não funcionais de aplicações modernas. Ao final, o Hélio, especialista de TI da Americanas, vai trazer um caso da Americanas onde o design mais avançado, mais sofisticado, foi fator crucial no sucesso para a entrega do requisito de negócio que estava se propondo a fazer no e-commerce, cenário de logística, e aí é com ele. Nós sabemos que, atualmente, as aplicações modernas, microsistema, o ecossistema que envolve um produto digital, nós podemos ter diversos bancos de dados, então diversos microserviços, diversos bancos de dados, e cada vez mais esses produtos digitais, celulares, IoT, smart devices, eles estão presentes no mundo e a gente precisa que essas aplicações, para ter o seu principal sucesso, que tenham cada vez mais usuários conectados simultaneamente, base de ativo de usuários crescendo, para que a gente tenha escalabilidade e elasticidade. Escalabilidade, eu quero que meus clientes cresçam. Hoje eu tenho uma base ativa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, e a elasticidade dentro dessa base ativa, pela quantidade de acessos simultâneos durante o dia. Na hora do almoço eu tenho mais acesso, na hora do jantar, na hora da tarde. Isso faz com que um único modelo de banco de dados não sirva mais. Aquele momento lá, microserviços para tudo quanto é que é lado, e aquele banco de dados monolitão bonito lá embaixo, né? Então isso daí não funciona, se algum dia sequer funcionou. A AWS ela tem um portfólio grande de banco de dados, no qual nos auxilia a ter um melhor banco de dados com um propósito de construção, tanto que atende requisitos funcionais e não funcionais. É um vasto portfólio. E dentro desse portfólio, um dos bancos de dados que eu basicamente gosto bastante é o Amazon DynamoDB. Eu já venho estudando, trabalhando com DynamoDB desde 2018, e o que me impressiona no DynamoDB são os casos dos clientes. Como que o Amazon DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL, chave-valor documental, serverless, com o objetivo de ser single latency milliseconds, que consegue ser flexível, escalável e entrega essa performance em qualquer escala. Então, ele tem essa característica de ser serverless, ou seja, nós não precisamos nos preocupar com servidores, eu não preciso controlar a CPU, não preciso controlar a memória, não preciso controlar a storage, ele é virtualmente ilimitado, a capacidade ela é acrescida conforme o meu uso, o modelo de cobrança também segue isso, o que são características que coloca ele como um serviço da AWS serverless. Ele também é um banco de dados que é pronto para enterprise. O que isso significa? Significa que regulamentações, por exemplo, backup point in time, atender PCI, colocar dados sensíveis, PII, CIPA, RIPA, CIPA não, né? RIPA, né? CIPA é outra coisa. RIPA, esse tipo de coisa, eu consigo colocando para dentro do DynamoDB, criptografia em repouso. Eu consigo também ter até transações ACID dentro do DynamoDB, lembrando que transação ACID dentro de um banco NoSQL não vai chegar no nível serializable com um banco relacional, tá? Então, existe essa flexibilidade, um pouco crescendo o escopo, é algo que vem acontecendo com bancos de dados modernos. Bancos de dados relacionais cresce um pouquinho para conseguir atender um pouquinho de NoSQL, ou NoSQL cresce um pouquinho para conseguir atender alguns requisitos não funcionais que SQL atende, mas o DynamoDB ele é um banco de propósito específico. São diversos clientes de diversos segmentos.
E-commerce, é claro, né? DynamoDB, ele nasceu dentro da Amazon.com para lidar principalmente com a complexidade dos requisitos não funcionais do carrinho de compra da Amazon.com, no qual nós precisamos ter milhares, centenas de milhares de requisições simultâneas por segundo. No Prime Day 2022, o DynamoDB, em uma das tabelas do DynamoDB, dentro desse vasto sistema da Amazon.com, chegou a lidar com 105 milhões de requests simultâneas por segundo. É muita coisa, é muita coisa. E a gente coleciona números assim em clientes de diversos setores, games, telecomunicações, mídia. O DynamoDB ele consegue ter performance e desempenho em qualquer escala. Single Digit Milliseconds Latency, o que isso significa? Uma latência de 0 até 9 milissegundos em qualquer escala. Como que ele consegue fazer isso? O que significa em qualquer escala? Significa que ele consegue responder bem em 1 GB de storage, 1 petabyte, 10 terabytes, não importa. Porém, igual a Disney, Netflix, Capital One, Nubank, Itaú, Americanas, para conseguir esse tipo de performance, com baixa latência, com eficiência de custo, é necessário que o design do banco de dados se harmonize com o propósito que o DynamoDB tem. Quem aqui está usando hoje DynamoDB em produção? Levanta a mão. Uma galera. Talvez muitos de vocês, a hora que começou a usar DynamoDB, percebeu, putz, me parece um pouco limitado. As APIs, eu consigo fazer um GET somente passando partition key. Eu consigo somente salvar um item com tamanho 400 kilobytes. Essas limitações, elas não são, na verdade, uma limitação, são intenções. Ele é projetado, o DynamoDB é um banco de dados projetado para conseguir ser escalável e atender a grande volume de requests de escritas e de leitura em qualquer escala, e para isso ele tem um propósito de design. Por isso que é bem importante a gente entender um pouco melhor como que esse design é feito e como que funciona o DynamoDB debaixo do capô. Vamos abrir aqui um pouco o capô do DynamoDB para a gente dar uma olhada. Sabemos que os bancos de dados relacionais, eles têm a capacidade de escalar verticalmente. Enquanto os bancos de dados NoSQL, eles têm a capacidade de escalar horizontalmente. Existe uma maneira de modelar os dados que são escalados horizontalmente. A modelagem dos dados que nós vamos colocar, que vocês vão ver aqui alguns design patterns, algumas maneiras de fazer, que tem uma harmonia melhor com essa escalada horizontal que o DynamoDB tem, que são as partições. Lembra do teorema CAP? Consistência, alta disponibilidade e particionamento. O particionamento são essas partições que são crescidas horizontalmente, que é um poder computacional, composto de CPU, memória e storage, o qual vai ser acrescido, deixando o DynamoDB virtualmente ilimitado. Dentro desse mundo, nós temos a possibilidade de trabalhar com o DynamoDB, olhando para ele somente como tabela. Eu, como desenvolvedor, interajo com o DynamoDB através das APIs e interajo como se fosse uma tabela. Eu não sei ali de baixo o que está acontecendo. Conforme eu vou crescendo a quantidade de acessos simultâneos, crescendo a necessidade de storage, crescendo a necessidade de leitura e escrita, debaixo do capô, o DynamoDB ele vai acrescentando partições. Acrescentar partições é o que faz o DynamoDB ser capaz de ser virtualmente limitado e é o que faz com que a gente consiga ter performance em qualquer escala. Cada partição do DynamoDB, qual que é o critério para que ele cresça as partições horizontalmente? Quando uma partição chega até 10 GB, ou quando ela tem que lidar com 1000 escritas simultâneas por segundo, ou 3000 leituras simultâneas por segundo. WCU, Write Capacity Unit, RCU, Read Capacity Unit. Quando isso vai crescendo, qualquer um desses três, se bater 1000, se bater 3000 ou se bater 10 GB, o DynamoDB quebra essas partições.
E ainda tem a capacidade adaptativa, porque conforme essas que foi lançado em 2018, conforme essas partições elas vão quebrando, pode ter partições com mais dados e dados frequentemente acessados que podem precisar de poder computacional emprestado de outras partições. Então, por que o DynamoDB quebra isso com 10 GB? Porque existe o cálculo aritmético da engenharia do produto de que ele consegue entregar latência de single digit milliseconds dentro de uma partição, que é a unidade computacional, até 10 gigabits de storage, 1000 RCUs, 1000 WCUs, perdão, e 3000 RCUs. Então o DynamoDB, conforme a gente vai utilizando, conforme vai escalando a quantidade de acessos, escalando a quantidade de dados, o DynamoDB vai acomodando isso para a gente, através de dois modelos, o modelo on-demand ou o modelo provisionado. Posso ir provisionando através de autoscaling, colocando mais RCUs ou WCUs, ou posso utilizar o modelo on-demand, que ele vai já adicionando automaticamente essa capacidade. Só uma pequena revisão. Nós temos a tabela, e dentro da tabela nós temos os itens. E dentro dos itens, nós temos as chaves, nós temos os atributos. Algo muito semelhante a outros bancos de dados também, NoSQL. Nós temos a partition key, nós temos a sort key. Então, o banco de dados DynamoDB, ele é um banco de dados NoSQL, chave-valor e documental. Então, nós temos aqui a possibilidade de colocar dentro desse banco de dados os itens, e ele é schemaless. Só que um jeito melhor de falar esse schemaless não significa que não tem nenhum esquema. Ele tem um esquema, ele é schemaless on write. Para escrever no DynamoDB, vejam que o atributo, a primeira linha, que é um item, pode ter atributos completamente distintos da segunda, da terceira. Eu posso escrever com novos atributos porque ele é schemaless on write. Porém, para ler de um banco de dados NoSQL, eu preciso saber o que eu estou lendo. Então, tem que ter algum esquema para saber o que eu estou lendo. Algum esquema é necessário. A partition key dentro do DynamoDB funciona semelhante a uma chave primária, a sort key funciona semelhante a uma chave secundária, tendo um relacionamento entre eles de 1 para n. Porém, esse nome partition key, ele não é somente algo relacionado à chave primária, mas também tem relação com qual a partição que o dado vai. Porque uma das premissas do DynamoDB é o seguinte: nós temos que colocar o dado dentro de um lugar que seja fácil para que o DynamoDB consiga rotear e chegar dentro da partição e entregar o dado rapidamente para a gente. Porque um banco de dados pode ter 5 partições, 6 partições, centenas, dezenas, milhares de partições. Então a partition key é algo fundamental nas consultas do DynamoDB, e quando eu passo a partition key para fazer uma consulta é quando o DynamoDB entrega a sua melhor performance, quando ele vai diretamente na partition key. Com a sort key eu consigo fazer alguns padrões mais avançados de consulta. Consigo colocar um begins with, consigo colocar um contain, consigo colocar um between. Quando eu crio essa tabela, eu só tenho partition key e eu só tenho sort key. Esses são os index. E aí eu tenho também a possibilidade de criar algo chamado de Global Secondary Index, que é a capacidade de eu conseguir transformar qualquer atributo do DynamoDB em índice. Qualquer atributo do DynamoDB pode virar um índice. Então eu posso transformar um atributo em partition key, outro atributo em sort key. Posso transformar a sort key em partition key, e isso gera uma view materializada da tabela. A GSI é como se fosse uma cópia da sua tabela, com partições, com poder de escrita e de leitura também provisionado separadamente. Então nós não devemos ficar criando GSI a toque de caixa. Nós temos aqui padrões de design, que nós vamos ver daqui a pouco, que vai otimizar a criação de uma GSI. Chegando a ponto de a gente criar uma GSI e a criação de uma GSI trazer vários novos Data Access Patterns. Olhando um pouco mais debaixo do capô, vejam que interessante. O banco de dados NoSQL, DynamoDB, como outros também, algumas coisas que eu estou falando aqui é agnóstico a banco de dados NoSQL. Ele necessita saber onde o dado está para poder entregar a melhor consulta.
Imagine o seguinte, né? Um prédio de uma universidade, a pessoa chega até a recepção e pergunta pelo aluno, Peterson Larentes. Por mais que o nome Peterson é um pouco estranho, dependendo da faculdade, né, pode ter muitos Petersons. Então, 60 andares, muitas salas de aula, e eu vou lá na recepção e pergunto só Peterson. Ela fala assim, olha, não sabemos qual a sala, não sabemos qual é o MBA, não sabemos nada. É necessário ir sala a sala, andar a andar, perguntando, e aí a capacidade computacional vai ser a quantidade de calorias que eu vou conseguir de perna para ir andar a andar. Pode ser que eu nem consiga fazer isso dentro de um dia ou de um determinado horário. Quando eu insiro para a recepção e falo assim, é um MBA de Cloud Computing, é a sala, cento e poucos, eu estou dizendo qual que é a partição, qual que é a sala de aula. Então, olha, o dado está ali. Então, a partition key, ela serve para informar onde o dado está. Por isso que o DynamoDB exige, dentro das suas consultas via GET, que é diferente da scan. A scan é essa consulta que eu falei, você pode passar qualquer coisa, qualquer atributo e sair buscando. A GET, ela necessita de uma partition key. E já que ela necessita de uma partition key, é para isso, para ela saber exatamente, o DynamoDB saber exatamente a partição que o dado está, e através de um design otimizado, ele conseguir trazer os dados que você precisa numa única ida até o banco de dados. Numa única ida até o banco de dados. Essa é a ideia. Porque por debaixo dos panos, o DynamoDB ele divide as partições em hashes. E essas partições divididas em hashes e hexadecimais, cada partição tem uma faixa. E quando o DynamoDB recebe o save, ele pega a sua partition key, transforma num hash e coloca na faixa daquele hash. E dessa forma, ele tem a intenção de distribuir os dados o mais espalhado possível, para que as partições elas fiquem balanceadas e elas tenham poder computacional adaptativo e consigam entregar performance em qualquer escala. Então, um bom designer de partition key tem total relação em como que o DynamoDB coloca os seus dados. Por isso que o design é tão importante. Nós estamos dentro do teorema CAP. O teorema CAP aqui, ele domina. Nós temos altíssima disponibilidade, nós temos particionamento, e o teorema CAP é a respeito de tolerância a falhas, respeito à resiliência, o que acontece em caso de falhas. Além do DynamoDB ter essas partições horizontais, o DynamoDB é replicado em 3 AZs. Então eu posso entender que as tabelas do DynamoDB e todas as suas partições são replicadas em 3 AZs. Então, quando o DynamoDB recebe o save dentro de um node leader, porque dentro das AZs é eleito um node leader para receber quais são as leituras fortemente consistentes. Toda a escrita é fortemente consistente, porque ela vai sempre no node leader e faz o async entre as outras AZs, que pode demorar até 1 segundo. Na maioria das vezes demora bem menos que isso. Quando eu coloco na API que eu quero fazer uma leitura fortemente consistente, que tem um valor maior de RCU e WCUs, a leitura vai diretamente no node leader. Quando eu abro mão de ser fortemente consistente e eu quero ser eventualmente consistente, a API do DynamoDB te coloca em qualquer AZ. Nós não sabemos a AZ que vai. E quanto mais eventualmente consistente a minha aplicação é tolerante, mais eficiente de custo ela é. Isto posto, vamos falar de design agora. Vamos começar a colocar o design em pauta. Nós não vamos normalizar para a primeira, segunda, terceira, quinta, nada disso. Isso fica completamente de lado. Nós vamos abrir mão da normalização e nós vamos trabalhar com agregação. O mantra do banco de dados NoSQL é: vamos salvar o dado pronto para ser lido. Não tem problema ter um pouco de replicação, ter um pouco de cópia, porque esses bancos de dados mais modernos, de propósito, igual o DynamoDB, ele nasceu para que ele seja eficiente de custo, para conseguir lidar com milhares de transações simultâneas por segundo, milhares, de escrita e de leitura. Porque hoje em dia é isso o que torna a engenharia, o software, o serviço mais caro. O poder de compute, storage hoje em dia é menos, tem um valor menor do que CPU e memória. Então, se eu gasto mais storage para poder gastar menos CPU e memória, a conta geralmente fecha, e fecha bem. Então, quando eu priorizo salvar o dado agregado para leitura, eu estou começando a fazer um mantra do design do NoSQL.
Fazer design de NoSQL muitas vezes não é tão fácil. Tem uma flexibilidade, aí daqui a pouco parece que é inflexível. A receita de boas práticas é começar pensando nos Data Access Patterns. Quais são os padrões de acesso a dados? Pensar nas entidades, pensar nos atributos, pensar no quais são os padrões de pesquisas que eu tenho que responder. E através desses padrões de pesquisa que eu tenho que responder, eu começo a eleger quais são as partitions key, quais são as source keys, quais são as entidades, qual é a entidade forte, qual é o relacionamento entre elas. Eu também tenho que pensar se o meu banco de dados ele é intensivo de escrita, ele é intensivo de leitura, o meu modelo ele é intensivo de escrita, ele é intensivo de leitura. A saúde do banco de dados depende também da quantidade de dados que está lá, ela não ser demasiado porque o microserviço está pedindo. Por exemplo, eu já participei de algumas calls com alguns clientes, onde o microserviço e uma tabela do DynamoDB, o microserviço utiliza dados no máximo 1 mês, 2 meses, o banco de dados dá dados para o microserviço. E aí a tabela estava guardando dados de 2, 3 anos para trás. Aí eu perguntei, por que está guardando isso? Ah, precisa de auditoria, tem uma base histórica. Legal, tudo bem, faz sentido, isso precisa. Existe até uma nova feature do DynamoDB Frank Access que pode auxiliar nisso. Porém, melhor do que ativar essa feature é ter essa feature ativada, mas tirar esse dado do DynamoDB com um time to live. Você pode colocar dentro do seu registro um time to live que quando chegar esse período, o dado ele é deletado, vai para um DynamoDB Streams, onde você tem uma arquitetura orientada a evento que você pode colocar dentro de um bucket do S3, pode colocar dentro de um OpenSearch, pode colocar dentro de um Redshift, pode colocar num Glacier. E isso faz total sentido porque isso também mantém a saúde do seu banco de dados. Ter esse TTL resfriando o seu dado e deixando o DynamoDB para o propósito dele que é OLTP. Online Transactions. Ele é OLTP, ele não é OLAP. Se está precisando fazer query analítica complexa e o DynamoDB está te atrapalhando, porque ele não é a resposta certa, ele é OLTP. OLAP vai para outro lugar. Geralmente, um banco de dados famoso do NoSQL é o MongoDB. Ele é documental. E aí, JSON e NoSQL em algum momento tiveram um casamento, né? A gente vê um JSON e aí olha e fala assim, putz, vamos colocar esse JSON dentro do banco de dados. Como armazenar esse JSON? Eu vou colocar um ID e vou colocar esse JSON. E eu vou trabalhar com chave e valor. Fazendo isso no DynamoDB, vai ter algumas coisas limitadas, porque o DynamoDB não vai permitir que você faça uma consulta aninhada ou nested dentro desse JSON. É uma consulta all or nothing. Você passa o ID, ele devolve o JSON por inteiro. Você não vai conseguir pegar um pedaço do JSON. Então vejam esse JSON. Aqui é um JSON que está representando um pedido dentro de um e-commerce. Nós temos aqui o profile do usuário. Nós temos a loja. Nós temos a lista de itens que foram comprados dentro desse pedido. Nós temos o endereço de cobrança. E nós temos também o shopping cart. Uma maneira de fazer esse tipo de modelagem do DynamoDB é usar uma técnica onde esse JSON ele vai ser inserido num particionamento vertical para dar o padrão de relacionamento 1 para N. A ideia é que o User ID é uma entidade que para esse caso fez sentido, é uma entidade forte. Ele é escolhido como partition key e cada uma das linhas ela é labelizada e agora eu tenho uma tabela do DynamoDB que ela não está guardando uma única entidade, ela está guardando N entidades. User Profile é uma entidade, carrinho de compras é uma outra entidade. E para usar isso, tem algumas coisas aqui nesse modelo. Deixa eu só dar uma conferida. Quem está vendo esse tipo de modelagem hoje pela primeira vez? Uma galera. Esse tipo de modelagem, ela entrega algumas vantagens. Então, primeiro, né, eu tô utilizando essa cerquilha para os mais novos, a hashtag, para conseguir labelizar a linha e dizer o que a linha é. Então vejam que a primeira linha ele está colocando que é address. A primeira está dizendo address. Então eu consigo fazer alguns data access patterns.
Eu consigo colocar, por exemplo, partition key igual a user ID e sort key begins with address. E eu vou receber só o endereço. Vou receber outras coisas. E aí, esse encadeamento, essa hierarquia da sort key, ela consegue entregar ainda mais. Vejam que cart, agora que é o carrinho de compras, ele está com o cart e está também concatenado com o status. E essa cerquilha, essa hashtag, ela tem um valor, ela é especial. Não pode ser underline, não pode ser arroba, é a cerquilha dentro do DynamoDB. Para você usar com begins with. Vejam que esse Data Access Pattern está trazendo partition key igual a user ID e sort key begins with cart hashtag active. Onde eu estou trazendo somente os dados do carrinho, os itens no carrinho que estão ativos. Vejam, imaginem quais são os Data Access Patterns que isso entrega. Percebam que a partition key e a sort key agora ela não está mais com aqueles exemplos mais básicos de DynamoDB, onde a partition key tem lá ID do usuário e a sort key data do pedido. Vejam que PK agora, qual que é o nome da partition key? PK. É genérico, está escrito lá, PK. E qual que é o nome da sort key? Genérico também, SK. Porque eu posso armazenar qualquer tipo de entidade. Eu estou trabalhando aqui com um modelo chamado de Single Table Design. Eu tenho uma única tabela para armazenar diversas entidades dentro dela. Aqui numa outra visão, e aqui vai ficando mais claro, tá? Vou fazer outros exemplos para que esse tipo de design fique mais simples de entender à primeira vista. Então eu consigo usar o DynamoDB agora para fazer esses relacionamentos 1 para N, e isso dentro do DynamoDB tem uma total harmonia com a estrutura de partições. Porque eu tenho algo, a partition key user ID, ela consegue espalhar corretamente entre várias partições, porque é um user ID, então a quantidade de usuários que eu tenho, cada um vai ser um, é bem espalhado. E eu estou agregando os dados de um único user ID dentro de uma partition. Então, quando eu preciso pegar user ID igual a X, igual a 2, a 3, eu consigo pegar o endereço, eu consigo pegar o carrinho de compras, eu consigo pegar o profile, e é rápido, eu estou indo na partition, eu consigo tirar do DynamoDB exatamente o que eu preciso, nem menos, nem mais. A partir do momento que você fica tirando do DynamoDB informação que você não necessita, você está usando o DynamoDB de uma maneira não eficiente. Por que não eficiente? Porque, vamos supor, eu tenho só 5 requests por segundo, eu estou tirando 4 kilobytes a mais do DynamoDB, não tem muita pressão, tudo bem. Agora, para 100 milhões de requisições simultâneas por segundo, e isso acontecendo durante 3, 5 horas, o quanto que representa no custo? Eu posso agora sobrecarregar a GSI. O que significa sobrecarregar a GSI? Eu posso agora pegar a sort key e transformar ela como partition key. E como a sort key ela já está armazenando diversas entidades, a sort key está armazenando diversas entidades distintas, a hora que eu transformo isso em partition key, eu ganho novos Data Access Patterns. Agora eu consigo fazer uma consulta por partition key pelo carrinho, eu consigo fazer uma consulta por partition key por address. Então, com uma única GSI, eu ganhei muitos novos Data Access Patterns. Essa técnica, ela tem o nome de particionamento vertical. E para que a gente possa usar o DynamoDB com excelência, a gente vai cada vez mais fazer uso disso. Vejam que dentro da partition key agora, a partition key, o user, também está com o seu label, dizendo, aqui eu estou guardando o user. Porque a partition key pode ser também outras entidades, que eu vou fazer um exemplo mais complexo, vou fazer uma modelagem aqui do zero. Entendendo isso, fica mais fácil tirar o máximo do DynamoDB. Consulte com os atributos de indexação. Atributos de aplicação não use para fazer consultas. Se você precisa de novos índices, se você precisa gerar novos índices, é possível. Como ela é schemaless on-write, conforme eu posso necessitar de novos Data Access Patterns, eu posso inserir novas colunas. E eu posso inserir novas colunas que podem representar novos Data Access Patterns, e eu posso projetar essas colunas como índices também, criando views materializadas que são perspectivas de como eu acesso ao dado conforme o desenvolvimento ágil do produto digital vai sendo incrementado. O particionamento vertical,
ele é chave para que a gente possa iniciar o Single Table Design corretamente. Uma facilidade. Para começar a fazer design no NoSQL, invista tempo, primeiro, pensando na modelagem. E na modelagem desse jeito mesmo. Veja, um usuário tem um endereço, um usuário pode ter N pedidos e um pedido pode ter N itens. Coloquei os atributos e eu começo a pensar nos Data Access Patterns. Quais são os padrões de acesso a dados que eu preciso entregar? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma metodologia de Contract First, eu estou construindo uma API REST, por exemplo, e eu tenho um microserviço com DynamoDB, né? Pensou que legal fazer um API Gateway com Lambda, DynamoDB, né? Que stack maravilhosa de trabalhar. Colocando isso também com container, com API Gateway, enfim. Eu posso pensar em trabalhar com Contract First. Vou lá, primeiro penso no contrato, penso o que a minha API precisa entregar. A minha API precisa entregar uma consulta onde eu preciso obter o perfil de usuário, onde eu preciso obter os pedidos por usuário, pedidos por usuários e seus itens. Penso quais são os parâmetros que eu vou receber, quais são os atributos que eu tenho que retornar. E eu começo a modelar o meu banco de dados pensando nesses Data Access Patterns, o que faz todo sentido. Eu estou pensando no que eu quero servir, para que o banco de dados serve. E a partir do momento que eu penso em quais são os padrões de acesso, e eu começo a desenhar o banco de dados para atender esse padrão de acesso, eu consigo tirar mais do banco de dados DynamoDB e eu consigo perceber uma flexibilidade maior nos padrões de consulta que o banco de dados tem. Então, começando, tá? Começando nesse modelo. A primeira coisa, vamos começar com uma única tabela. E para começar com uma única tabela, veja que eu estou utilizando a Partition Key e a Sort Key genérica. Não é ID do usuário, não é data do produto, não é data do usuário, nada do tipo. É PK e é SK. Então é genérico. Eu posso inserir qualquer tipo de item dentro da minha tabela. Eu transformo o DynamoDB de uma maneira completamente genérica. Ele pode inserir qualquer coisa. Para o DynamoDB, Partition Key, Sort Key é tudo string. Ele não vai fazer nenhuma conferência e ele também não está olhando que aquela entidade é do tipo user. Por debaixo dos panos, o DynamoDB transforma isso para hash, coloca dentro de uma partition e ordena na partition de acordo com a classificação da Sort Key. Então vejam que eu primeiro coloco user para representar o usuário. Depois eu coloco o profile para representar a entidade profile. Então, dentro de usuário, o usuário tem o seu profile. E eu estou colocando os atributos do profile. E aí eu consigo atender o primeiro Data Access Pattern. Partition Key igual user, cerquilha, Jenny Doe, e SK, profile, cerquilha, Jenny Doe. Veja que eu tenho que passar a string por completo. Porque para o DynamoDB ele entende assim, ele entende como uma string. É aquele dado que eu quero. Estou indo direto na partição e estou indo direto na sort key. Ótima consulta. Vamos resolver o próximo. Usuário e endereço. Olha a flexibilidade que nós temos. Nós podemos também ter um JSON lá dentro. Aí eu falo assim, pô, Peterson, mas falou que não era tão legal. Eu vi o outro exemplo que o address ele estava particionado, ele estava particionado vertical, porque agora o address ele está dentro de um JSON junto no profile? A resposta não é uma bala de prata, é uma resposta que depende do modelo, depende do Data Access Pattern. O que seria um trade-off que valeria a pena aqui? Eu olhar para esse modelo e entender que o seguinte, toda vez que eu faço o resgate de um profile, eu preciso do endereço. Eu sempre utilizo o endereço. Ok, então eu posso ter essa facilidade de ter o endereço em formato JSON junto com o profile. Agora, se eu tenho um percentual de consultas onde o endereço não é necessário retornar, é melhor particionar vertical, deixar uma outra entidade, user, profile, a user, address, e colocar um endereço particionado verticalmente. Entenderam o trade-off? Então, nós vamos trabalhando com isso, nós vamos trabalhando com esses trade-offs. Fazendo esse relacionamento, um usuário tem muitos pedidos.
aqui é bem semelhante ao que nós vimos anteriormente. Um user, ele vai ter agora um conjunto de informações que representa o seu pedido. User, cerquilha, o ID do usuário, order e o ID do pedido. Nós podemos perceber algumas coisas. Olha o teorema CAP também aparecendo, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, que o profile tem o address também lá em cima, e também o address ele está em cada item, em cada pedido, Por quê? Se eu não tivesse com o item, com a order e com o endereço, nesse Data Access Pattern que eu modelei, eu poderia ter que primeiro ir no DynamoDB uma única vez para pegar o pedido, do jeito que está aí, com o Data Access Pattern, partition key igual a John Doe e begins with order, eu vou trazer só os pedidos, eu não vou trazer o profile, eu estou trazendo só os pedidos. E se eu precisar do endereço, eu tenho que fazer outra consulta. E isso para o DynamoDB é algo que a gente pode evitar. Se a gente conseguir numa consulta trazer tudo o que a gente precisa, por mais que a gente está duplicando o dado, o trade-off fecha, a conta vale a pena. A conta vale a pena. Veja o que a gente representou dentro do design pattern, 1 para N, um usuário tem vários pedidos, e um pedido tem vários itens. Existem algumas maneiras de fazer esse design. Uma das formas que eu encontrei e que fica legal, eu não posso colocar os itens direto com o usuário, porque não é um usuário tem vários itens, um usuário tem vários pedidos e um pedido tem vários itens. Então agora eu estou realmente utilizando o Single Table Design. Agora eu estou tendo uma tabela que tem as 4 entidades. Tem o usuário, tem o endereço, tem o pedido e tem o item. Vejam que esse item agora, ele está salvo dentro da mesma tabela, tem a partition key agora que está identificando como item. Observem, tem a partition key que está identificando como usuário, uma relação de 1 para N, usuário, seus pedidos, seus profiles, e agora tem o item. O que o item tem? O item ele foi escolhido como sort key, o pedido. E dentro do item tem lá o seu ID do pedido, tem o produto, tem o preço. E aí eu começo a ter alguns dados que eles são semelhantes. Veja que aquele item pertence àquele pedido. E o DynamoDB não tem a menor ideia que existe essa correlação, porque dentro do DynamoDB não existe join. Não existe join. E isso é proposital, para que ele possa crescer horizontalmente e continuar sendo single digit latency milliseconds em qualquer escala. E aí eu posso fazer o índice invertido, novamente. Eu posso transformar agora a partition key em sort key e a sort key em partition key. E agora eu tenho o novo Data Access Pattern que estava faltando. Aonde agora a partition key é o pedido, tá? Virou o pedido, então eu consigo fazer um get, eu consigo ir direto à partição, e eu consigo fazer um begins with item. Eu só quero os itens do pedido. Só quero os itens do pedido. Os Data Access Patterns, conforme nós vamos avançando no desenvolvimento, eles vão aparecendo. Metodologia ágil de desenvolvimento de software. Product Backlog, incremental, vivo, PO, com requisitos o tempo todo, cliente, ok, é a vida. Então, novos Data Access Patterns podem aparecer. Não é sempre que logo de cara a gente vai fazer uma modelagem e vai ter todas as respostas no início da modelagem. Então o DynamoDB ele é flexível o suficiente para que a gente possa adicionar novos Data Access Patterns conforme vai crescendo. É claro, pessoal, que não é aquela mágica que você vai criar isso e todos os seus dados serão atualizados automaticamente. É como se fosse uma fotografia. O novo Data Access Pattern surgiu, os novos registros que estão sendo inseridos vão ter aquela nova coluna que você precisou. Os anteriores não vão. Os anteriores eles não vão. Então, para isso,
Se eu precisar fazer uma atualização, eu posso precisar de processos de ETL para fazer isso em batch. Caso contrário, eu posso fazer isso de maneira incremental e eu posso deixar a aplicação também interpretando. A partir daquele determinado momento, aquele novo padrão de acesso existe. Se não existe, aqueles demais não faz sentido trazer ou pode fazer e você tem que atualizar depois com o processo de ETL. Agora veja, eu tenho duas colunas, eu tenho uma coluna de status e eu tenho uma coluna de criado, e aí eu posso ter agora uma coluna nova que está concatenando os dois. Por quê? Porque eu estou usando o poder da sort key. A sort key, dentro do DynamoDB, ela vai servir para que a gente possa fazer a consulta dentro da partição. Porque quando chega na partição, aí eu consigo fazer uma complexidade de carry um pouco adicional pela sort key. A sort key é onde a gente vai fazer as consultas. É onde a gente usa begins with, é onde a gente usa between, é onde a gente dá sort. Mas precisa ter uma partition key. Para que dentro da partition key essa consulta seja super eficiente. Então, eu sei que logo de cara, para quem está vendo isso pela primeira vez hoje, olhar e falar assim, nossa, Peterson, agora depois de pronto é super legal, né? Agora para eu pensar nisso, né? Para eu ter essa ideia de fazer essa concatenação, como que faz, tá? Então, é vendo exemplos. Hoje, né? Tá lá depois lá no Ask to Experts também, a gente pode conversar um pouco mais. Tem uma série de documentações do site da AWS que auxilia a gente a conseguir trazer isso mais para perto, para conseguir entender melhor e conseguir pensar em novos Data Access Patterns, porque vejam, esse daqui vai atender um Data Access Pattern que é obter pedidos por usuário e por status. O que na tabela original não dava para fazer. Não dava para eu pegar somente os pedidos que estão com um determinado status. Aí eu crio uma nova GSI, pegando aquele atributo que estava ao lado, projetando ele como sort key, olha a flexibilidade, e a partition key continua a mesma. Eu só projetei ele como uma outra sort key. Para os mais experientes em DynamoDB, para ver assim, pô, Peterson, por que não usou Local Secondary Index, que é uma sort key adicional? Porque foi criado depois que a tabela foi criada. E aí a sort key, ela é LSI, é só no momento que a tabela é criada pela primeira vez, depois não dá para adicionar mais. A GSI a gente pode adicionar, pode apagar, tá certo? Então eu estou fazendo essa criação e colocando esse status e criando esse novo Data Access Pattern. Galera, isso aqui tudo na prática é legal, faz sentido, super bacana. Na teoria, né? Legal, sentido, bacana. E na prática, gente, milhares de clientes no mundo utilizam esse tipo de modelagem. Esses números mais incríveis que a gente vê têm por trás modelagens parecidas igual a essa. E na Americanas, eu tive o prazer de trabalhar com esse rapaz aqui que vai conversar com vocês na sequência, para trazer para ele esse conhecimento. E falou assim, ó, single table design, olha como é que funciona, olha como é bacana. E ele topou, falou assim, pô, Peterson, faz sentido. E ele vai contar aqui para vocês um pouco a respeito de como isso foi feito na Americanas. Então eu peço, por favor, uma salva de palmas aqui para o Hélio, da Americanas, que vai contar aqui o caso para vocês. Hélio, contigo agora. Boa tarde, pessoal. Pode me ouvir bem? Legal. Bem, meu nome é Hélio, eu sou especialista em TI na Americanas e hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês da nossa experiência de como o Dynamo nos ajudou a criar uma aplicação transacional dentro da área de logística e distribuição da Americanas. A marca Americanas é bastante conhecida. Nós somos uma das maiores empresas de varejo do Brasil, mas eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar melhor o que representa Americanas hoje. Então, do relatório de resultados do primeiro trimestre desse ano, nós temos 52 milhões de clientes ativos e 1,6 milhões de itens vendidos. Isso considerando o período de 12 meses antes da emissão desse relatório. E 132 mil sellers comercializam nos nossos marketplaces. Contamos com uma plataforma física e uma digital. Na plataforma digital, as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. E na plataforma física, nós temos mais de 3.500 lojas em diferentes formatos, distribuídas por todo o país. Ano passado, houve uma fusão
das lojas físicas americanas com a B2W, que era então responsável pela plataforma digital, formando assim a Americanas SA. Dentro desse universo da Americanas existe ainda também a Let's. A Let's é uma plataforma tecnológica para gerenciamento dos ativos de logística e distribuição da companhia. E a Let's também atua com a integração das plataformas física e digital. É na Let's onde eu trabalho e onde o projeto First Mile foi desenvolvido. Então, para entender melhor entendimento desse projeto, eu gostaria de explicar 3 termos de negócios para vocês. O primeiro termo, First Mile. Em tradução literal, ele significa a primeira milha. Ele se refere à primeira etapa no processo de entrega de uma mercadoria. Por exemplo, a mercadoria sendo transportada do endereço de um fornecedor até um centro de distribuição. Após esse passo, ela pode ser transferida para outros CDs até então ser entregue ao consumidor final. Mas o First Mile ele se refere apenas à primeira etapa do processo. As vendas 3P são as vendas realizadas pelos nossos sellers, nos nossos marketplaces. E um ponto importante do 3P é que a mercadoria se encontra em poder do seller. Uma vez consumada a venda, ele precisa então de alguma forma enviar essa mercadoria para o consumidor. PUDO é um acrônimo para Pick-up e Drop-off. Pick-up significa a retirada de mercadorias. Você como consumidor fez uma compra no marketplace e você escolhe retirar a mercadoria no endereço, numa loja mais próxima da sua casa. E drop-off significa a entrega ou o depósito de uma mercadoria. Então, o seller que vendeu no e-commerce, ele leva essa mercadoria até um ponto de drop-off, onde a mercadoria fica depositada e depois vai ser coletada para ser entregue então ao consumidor. Isso posto, o objetivo desse projeto First Mile é permitir aos sellers que comercializam 3P nos nossos marketplaces utilizarem os serviços da Direct, que é a transportadora da Americanas, para realizar suas entregas. Esperamos com isso redução do tempo e do custo da entrega. E para viabilizar esse projeto, nós contamos com a nossa rede de lojas físicas e também com os próprios sellers podem ser cadastrados como pontos de drop-off. Um desafio colocado logo no início desse projeto foi a necessidade de colocar em produção uma solução que pudesse escalar e fazer isso rapidamente. Nós não sabíamos o tanto que o projeto poderia crescer inicialmente, mas a gente sabia que esse crescimento seria gradual. Por quê? Como é que a inclusão de novos sellers no projeto? Ele demanda uma negociação comercial com o seller e a inclusão de novos PUDOs ele requer um treinamento desse PUDO, um treinamento operacional mesmo, para recebimento das mercadorias. Então, o uso de uma base NoSQL se mostrava como uma alternativa interessante, não apenas pela capacidade de escalar do NoSQL, mas também por trazer mais agilidade no processo de desenvolvimento, dada a proximidade do modelo de classes da aplicação com o modelo de entidade do NoSQL. E o Dynamo acabou sendo a ferramenta, o banco de dados escolhido para esse projeto devido a esse conjunto de vantagens. Alta capacidade para escalar sem perder desempenho. Como o Peterson comentou anteriormente, é um banco de dados que escala horizontalmente. Ele é projetado para processamento transacional. E ele oferece também bastante flexibilidade para trabalhar com estruturas de dados heterogêneas. Isso é muito importante para a gente trabalhar com single table design. O fato dele ser um banco de dados como serviço vai te trazer também bastante facilidade e rapidez na criação das tabelas. Ele vai conseguir te entregar isso, todo esse pacote de vantagens, a um custo realmente bastante interessante. Porém, para a adoção do Dynamo no projeto, no First Mile, a gente teve que encarar alguns desafios, né? Então, quando você trabalha com single table design, acontece que você deveria, como o Peterson comentou antes também, começar o projeto do seu banco de dados analisando os padrões de acesso a dados e projetar então a sua base para atender os principais padrões de consulta. Uma vez que o banco de dados está pronto, você não vai ter a mesma flexibilidade que você teria com uma base SQL para atender a novos padrões de consulta. Nós temos endereçado essa questão com o uso de índices globais secundários, os GSIs, mas temos também uma outra proposta que vamos mostrar no final dessa apresentação. Além disso, tinha a questão do conhecimento do Single Table Design. Nós não tínhamos experiência com Dynamo, nem conhecimento de fato com esse padrão de modelagem, mas o contato próximo com o time de arquitetos da AWS foi bastante importante
para o melhor conhecimento do Dynamo, estratégias de modelagem com esse tipo de banco de dados e até mesmo uma revisão do modelo depois de pronto. Então, falando em Single Table Design, você deveria começar o projeto do seu banco de dados analisando os padrões de acesso a dados. Devido ao escopo limitado do First Mile, nós identificamos a necessidade de apenas 3 entidades: pedido, PUDO e evento. Então, para pedidos, nós temos consulta pelo ID do pedido e também listagem de pedidos. Para eventos, nós temos consulta pelo ID do pedido e pelo código de rastreio. Um pedido ele é composto por um ou mais volumes, que são as embalagens utilizadas para fazer a entrega daquela mercadoria. Em cada uma dessas embalagens, você tem uma etiqueta e na etiqueta, então, o código de rastreio. E, por fim, a necessidade também de carregar um PUDO, consultar um PUDO dado o seu ID. Esse é o modelo de dados, então, criado para o projeto First Mile. O que nós temos em destaque aqui na área central é a nossa tabela, a tabela criada a partir da aplicação do Single Table Design. E fora dessa área em destaque, representação dos GSIs, dos índices secundários globais. Falando um pouco da tabela, pessoal, ela apresenta então as colunas PK e SK, que são respectivamente a hash key e a sort key, né? São os principais índices, né? Como comentado anteriormente, em uma tabela do Dynamo, e ela possui entidades heterogêneas. Observamos a presença de pedido, eventos e PUDOs nessa tabela. Aqui. Legal. Bom, para entrar um pouquinho mais nos detalhes desse modelo, eu vou fazer isso analisando os padrões de acesso a dados. Então, quando eu quero carregar os dados de um pedido, por exemplo, eu faço uma busca na coluna PK, informando a palavra pedido e o ID do pedido. Com isso, eu consigo carregar não somente a entidade de pedido, mas também todos os eventos que estão vinculados a esse pedido, ou seja, o histórico do pedido. Observem que essa é uma consulta bastante interessante, bastante eficiente, devido a 2 fatores. Primeiro, eu vou no banco de dados apenas uma única vez para carregar todas essas informações. E segundo, porque eu estou fazendo uso do principal índice da minha tabela, que é a hash key, também conhecido como partition key, né? A partition key, como o Peterson comentou anteriormente, é o índice que o Dynamo utiliza para indicar em qual partição do banco de dados aquela informação vai ser gravada. Então, muito provavelmente, eu vou conseguir carregar todos esses dados vinculados ao pedido, fazendo um acesso a uma única partição do banco de dados. E se eu quiser restringir a minha consulta, eu posso fazer isso utilizando a sort key, né? Então, por exemplo, para essa mesma consulta, se eu também informar a palavra pedido para a coluna SK, o Dynamo vai me trazer apenas a entidade de pedido. Ou então, se eu quiser carregar somente o histórico de pedidos, nessa mesma consulta, além de informar o ID do pedido, eu informo na sort key, eu peço para o Dynamo, na sort key, todas as entidades que comecem com a palavra evento. Vou ter, então, o histórico de eventos daquele pedido. Mais um detalhe importante aqui, nesse slide, é o uso de uma data na sort key. A sort key é o índice que o Dynamo utiliza para ordenar, dentro de uma mesma partição, as entidades. Então, observem que a entidade de evento eu coloquei um date time. Dessa forma, o Dynamo grava a minha lista de eventos já ordenados por essa data. E quando eu carregar o histórico de evento, o histórico de um pedido, né, a lista de eventos de um pedido, eu já tenho então os eventos ou o histórico ordenado pela data. Aqui nós temos os índices globais secundários criados para o nosso projeto, né, os GSIs. Uma palavrinha sobre esse tipo de índice, né? Quando você cria um índice global secundário, o Dynamo vai criar então uma tabela secundária para armazenar as entidades que vão entrar nesse índice, né? Então observem aqui que eu tenho 3 índices secundários, então são 3 tabelas secundárias. Mas é interessante observar que não são 3 cópias da tabela principal. Por quê? Porque eu estou fazendo uso aqui de índices esparsos, né? O que é um índice esparso? Um índice esparso é um índice que ele não inclui todos os elementos da tabela principal. Tomando como exemplo o número 4, ele é um índice secundário cuja hash key é o código de rastreio e cuja sort key é o status do evento. Somente as entidades da tabela principal que apresentarem esses 2 atributos ou essas 2 colunas vão entrar então nesse índice, nessa tabela secundária.
Como apenas a entidade evento da minha tabela principal apresenta esses dois atributos, somente eventos então vão compor essa tabela secundária, né? A mesma análise vale então para os índices secundários identificados pelo 2 e o 3, que também são GSIs. Só que no caso aí, são índices que foram criados para gerar listagens de pedidos. A diferença é que o 3 é uma listagem para carregar especificamente os pedidos de um PUDO, né? Então, em resumo, aqui eu tenho 3 índices secundários, 3 tabelas secundárias, com dados replicados da tabela principal, mas que terão um tamanho significativamente menor que a tabela principal devido ao uso de índices esparsos. Além disso também, quando você define um índice secundário, um GSI, você pode escolher quais colunas, quais atributos vão entrar nesse índice. Não necessariamente, então, você tem replicado todos os atributos da sua tabela principal. Bom, aqui, por fim, eu tenho o último padrão de acesso a dados que tinha sido identificado, necessidade de carregar um PUDO dado o seu ID, que eu executo fazendo uso do principal índice da tabela, que é a minha hash key ou partition key. Para fechar esse estudo de caso, eu gostaria, primeiro, pessoal, de destacar a importância do First Mile para a estratégia global da empresa, dado que esse projeto ele oferece maior flexibilidade e eficiência para as nossas entregas. E quanto ao uso do Dynamo, ele se mostrou bastante eficiente no contexto de processamento transacional. E a sua adoção no First Mile foi importante, pois uma vez passada aquela dificuldade, aquele desafio inicial do conhecimento do Single Table Design, o Dynamo ele se mostrou bastante eficiente para a nossa solução, bastante interessante, porque ele trouxe de fato simplicidade e maior agilidade para o nosso desenvolvimento. E falando um pouquinho ainda naqueles desafios iniciais para a adoção do Dynamo, né, um dos pontos colocados foi como atender novos padrões de consulta, né? Eu falei sobre a utilização de índices secundários, mas uma alternativa que tem sido analisada e trabalhada internamente é a criação de uma solução com os streams do Dynamo, em conjunto com funções Lambda da AWS, para popular uma base de dados analítica, no caso uma base SQL, vai ser utilizada então, dando maior flexibilidade para atender a novos padrões de acesso a dados. Além disso também, o uso dessa segunda base analítica vai facilitar a adoção de uma política de limpeza dos registros mais antigos com a configuração do Time to Live na nossa tabela do Dynamo. Com isso eu fecho aqui a nosso estudo de caso. Gostaria de retornar a palavra para o Petros. Galera, grato pela presença de todos, tá? Gostaram aí? Grato, muito bom. Quiserem conversar mais a respeito de DynamoDB, vou estar lá no booth Extra Expert e também, por favor, preencham a pesquisa, tá? Gostou? Palma, bacana, mas pesquisinha aí dá uma ajuda também, tá? Valeu, galera, vamos lá. Bacana, parabéns. Não, foi ótimo.